Olá, a paz do Senhor, estamos iniciando mais um EBD em Síntese podcast, Momento Pedagógico, esse espaço que é destinado a dicas pedagógicas para o enriquecimento da sua aula de EBD. Como você já sabe, vocês que nos acompanham sempre e você que não nos acompanha e está assistindo pela primeira vez, esse espaço é destinado a dicas pedagógicas especificamente da lição de juvenis. Lição de juvenis essas que cobrem uma faixa etária aí de 15 a 17 anos. E o tema desse nosso trimestre é uma viagem pelo Novo Testamento. Trimestre passado fizemos uma viagem pelo Antigo Testamento e agora estamos fazendo uma viagem pelo Novo Testamento. E estamos aqui nessa jornada. Estou com meu irmão e amigo Lucas Vitor fazendo essa viagem também. A parte do Senhor Lucas. Papai do Senhor Paulo, graças a Deus, grato a Deus por estarmos aqui. Certamente será uma aula muito abençoada. Amém. E nessa viagem que estamos fazendo, chegamos ao especificamente ao Evangelho de Lucas em si. Tivemos algumas lições introdutórias de aspectos sociais, políticos, como estava ali o contexto da época, outras questões, mas agora vamos para e passo em cada livro, mais ou menos a gente vai passar do Novo Testamento. E o título da lição é O Evangelho de Mateus. E ela nos traz, geralmente, sempre três objetivos. Essa lição vai trazer também três objetivos. O primeiro é identificar pontos específicos do Evangelho de Mateus. O objetivo número dois é conhecer os temas ensinados por Jesus no livro de Mateus. E o objetivo de número três é saber a importância dos ensinos do Rei dos Reis para nós. Então, esses são os três objetivos que permeiam a nossa lição de número 6, tratando sobre o Evangelho segundo escreveu São Mateus. Lucas, que dica você traz para nós, para os nossos professores e alunos que estão nos acompanhando? Amém, graças a Deus. Nós vamos começar, né, a partir de agora, nas lições da escola bíblica, a trabalhar os quatro evangelhos, né, de maneira mais particular. E agora, trabalhando cada evangelho, eu queria trazer a primeira dica para os professores, é que eles se esforcem para trazer o panorama geral de cada evangelho. O evangelho de Mateus, por exemplo, é o maior dos quatro, tem 28 capítulos. Então, vai ficar muito difícil para o professor conseguir trazer muitos detalhes ali dentro do evangelho, porque ele é muito grande. Então, o professor nessa aula precisa se focar em trazer um panorama geral do evangelho, sem se ater tanto a detalhes específicos. Ele vai precisar se ater mais a contextos gerais, contextos maiores, porque senão, naquela aula ali de 50 minutos, uma hora, ele não vai conseguir expor um panorama geral de um evangelho que é muito grande e muito denso. Então, visando justamente compreender a grandeza do Evangelho de Mateus e trazer um panorama geral para os alunos, é que eu sugiro o uso de esquemas, né? O uso de esquemas, ou o uso de tabelas, ou o uso de síntese, para que o professor possa ter uma melhor dinâmica aí na hora de transmitir o conhecimento, transmitir o ensinamento para a sua classe, para os seus alunos. Dito isso, eu trouxe dois esquemas para a aula de hoje. Um primeiro esquema mais geral, que abrangeria o Evangelho de Mateus, Marcos e Lucas, que são os evangelhos sinóticos, né? E um esquema um pouco mais específico para o Evangelho de Mateus. Nós já estamos compartilhando a tela. O primeiro esquema que eu trouxe é um esquema mais geral, mais abrangente, que aborda o Evangelho de Mateus, Marcos e Lucas. Se o professor não puder utilizar o quadro, é interessante que ele traga uma cartolina, algo do tipo, e tente reproduzir nessa cartolina ou no quadro esse esquema que está aí sendo transmitido para vocês. Então, no Evangelho de Mateus, eu dividi aí em três grandes blocos, né? Público-alvo, como Jesus era visto naquele evangelho, ou foi visto naquele evangelho, e a peculiaridade.
Então, eu coloquei esses três grandes blocos, ou essas três divisões, em cada um dos evangelhos. Por quê? Porque cada um desses evangelhos terão públicos-alvos diferentes, eles enxergam Jesus de uma forma diferente, e cada um deles, apesar de serem sinóticos, né, semelhantes, mas cada um deles carrega peculiaridades, ou seja, coisas que os diferenciam um do outro. Então, eu acho muito interessante que o professor traga aqui esse esquema para os alunos. Então, por exemplo, no Evangelho de Mateus, o público-alvo são os judeus. O professor pode colocar, né, escrever ali ou colocar na cartolina como Jesus era visto, né, como o Messias prometido, como o rei aguardado. A peculiaridade, o professor pode colocar alguma parte sobre o ensino de Jesus, ou sobre as profecias que foram cumpridas, alguma coisa nesse sentido. E a ideia é que o professor vá preenchendo essa tabela ao longo das aulas. Não preencha tudo de uma vez, vá preenchendo ao longo das aulas. Então, no Evangelho de Marcos, o professor vai preencher o restante da tabela. No Evangelho de Lucas, o professor vai preencher o restante da tabela, e assim sucessivamente. Eu trouxe também um outro esquema que compreende o segundo tópico da lição. O segundo tópico da nossa lição fala de cumprimento de profecias, porque o Evangelho de Mateus é voltado justamente para fazer esse link, né? Dizendo que Jesus é o Messias prometido e que o Antigo Testamento comprova isso, ou que a vida de Jesus comprova as profecias do Antigo Testamento. Para que fique mais visível, mais palatável para o aluno, a minha sugestão é esse esquema. Como é que esse esquema funciona? De forma muito simples. Você vai pegar o trecho bíblico de Mateus, vai correlacionar a profecia do Antigo Testamento e vai colocar uma descrição, de forma bem simplificada. Então, por exemplo, Mateus capítulo 1, versículos 22 e 23, tem uma correlação direta com a profecia de Isaías capítulo 7, verso 14. E a descrição está logo ao outro lado. A virgem conceberá e dará à luz um filho chamado Emanuel. Então, veja, você já fez aí uma síntese, uma correlação de profecias. Segundo, Mateus 2, 5 a 6, se correlaciona com Miqueias 5 e 2, e assim sucessivamente. Então, são fatos, são trechos da vida de Jesus que Mateus vai relacionando com as profecias do Antigo Testamento. E ali ao lado uma pequena descrição, mostrando que Jesus ele cumpre as profecias que falavam acerca do Messias. Eu acredito que se o professor ele levar este esquema para a sala, vai ficar melhor. Talvez imprimir aí um esquema semelhante a esse, fazer a impressão, cortar, colar e trazer para os alunos, distribuir para os alunos em sala de aula, eu acredito que será muito bom. Por exemplo, Mateus 21, 4 a 5, né, a entrada triunfal de Jesus ali em Jerusalém, é um claro cumprimento de Zacarias 9:9. Então, o professor vai fazer esse link, vai ficar bem visível para o aluno. E ele pode até chamar a participação do aluno, né? Pedir que um aluno abra no Novo Testamento, em Mateus, e pedir que outros alunos abram só no Antigo Testamento, e pedir que talvez outro aluno traga uma descrição, não sei. Então, dá para o professor fazer aí uma boa interação e uma boa dinâmica. Pode voltar, Paulo. Então, o que que acontece? Eu acredito que o professor deve usar estes esquemas porque o Evangelho de Mateus é enorme. Então, se ele for tentar se ater muito a detalhes, aquelas coisas que a gente gosta de trazer, mas que às vezes não dá para trazer porque o tempo de aula não é grande, então eu acredito que se ele trouxer esses esquemas, ele consegue compreender os objetivos da lição e consegue trazer uma boa dinâmica com os alunos, sempre olhando para o panorama geral, né, para o todo. Amém, Lucas. Eu achei interessantíssimo essa dica aí que você trouxe, principalmente você ressaltou aí essa densidade que a gente tem no aspecto do Evangelho de Mateus. E quando a gente lê Mateus, isso vai ser bem bacana para os nossos juvenis, porque você está lendo Mateus, aí ele fala assim, e isso aconteceu para que se cumprisse a profecia. Sim. Mas que profecia é essa? Né? Às vezes, né? Onde é que está essa profecia? É lógico que
quem se atém, às vezes, quando está lendo a Bíblia, tem a Bíblia que traz a referência, aí embaixo vai ter a notinha de rodapé e vai jogar onde está escrito. Mas, às vezes, possa ser que algum juvenil seu não saiba ainda manejar desse modo a Bíblia, ou ele não saiba, e com esse quadrinho aí vai ficar muito interessante, ele já vai direto, já vai saber que existiam profecias no Antigo Testamento relacionadas à vinda do Messias, o nosso Jesus. E a dica que eu trago também vai nesse aspecto. A primeira dica que eu trago para vocês, professores, e também alunos, na nossa jornada, tanto ainda sou aluno, mas no momento que estive só aluno da Escola Bíblica Dominical, né, eu sempre gostei de guardar as minhas lições. E tem lições que nos servem para outras lições. E quando a gente está servindo como professor na Escola Bíblica Dominical, esses materiais que nós guardamos são muito úteis para o nosso desenvolver da nossa aula. E o primeiro ponto, eu gostaria só de ressaltar essa questão. Nós tivemos uma lição que tinha como título Seu Reino Não Terá Fim, que isso é um tema muito explorado dentro do Evangelho de Mateus. Seu reino não terá fim. E a lição era Vida e Obra de Jesus segundo o Evangelho de Mateus. Uma lição escrita pelo Natalino das Neves, e essa lição nós já tivemos em nosso EBD. Então, professor, você pode tirar informações, subsídios para a sua aula específica aqui no livro de Mateus. Seguindo também essa perspectiva que Lucas vinha falando, de tornar mais palatável a aula, tendo em vista a densidade do livro de Mateus, o objetivo número um da nossa lição diz identificar pontos específicos do Evangelho de Mateus. E para tornar e ressaltar os seus olhos, professor, na hora que você estiver dando essa aula, eu sugiro, e aqui eu uso bastante, a utilização de um mapa. Esse mapazinho ele mistura o mapa mental com o mapa conceitual e é bem interessante. Geralmente eu indico os vídeos desse canal, mas desta vez eu indico um mapa mental que vocês podem observar nesse canal, Bíblia Projeto, né? Só você colocar lá na internet e lá você também tem a opção de baixar esse mapinha mental, esse mapa que ele mistura aí as imagens com os textos, vai misturando aí conceitos e imagens. Mas aí você percebe várias passagens que são colocadas em formas de imagens que você, professor, durante a sua aula, você pode recorrer a esse mapinha e também disponibilizar para os seus alunos. Geralmente a gente dá a dica do vídeo, mas eu acho interessante também utilizar esses outros recursos. Você pode pontuar que o autor, ele deixa bem claro aqui acima a questão do autor, ele fala que durante 30, 40 anos os discípulos falaram, né, dos feitos de Jesus e transmitiram apenas através da tradição oral, mas chegou um momento que isso precisou ser positivado, precisou ser escrito, né? E ele vai falando aí e vai pontuando eventos do Evangelho de Mateus. Aí você pode perguntar, Paulo, eu vou ressaltar todos os eventos? Não, esse não é o intuito nem da lição, nem nosso aqui trazer para você. Mas você vai pontuar, vai trazer pontos específicos. O Evangelho de Mateus, como eu disse, Jesus fala muito do reino. Jesus é mostrado como o rei aguardado. Lucas trouxe aí várias questões sobre as promessas. Mateus mostra que Jesus é o cumprimento das promessas feitas no Antigo Testamento, porque ele se dirige a um público-alvo. Foi o quadrinho também que Lucas mostrou a gente. Então, eu acredito, professor, que você pode, né, adaptar, né, ou juntar as dicas, que eu acredito que vai ser de grande valia. E só gostaria de ressaltar um ponto aqui na dica de Lucas, que foi aquele quadrinho. Professor,
utilize aquele quadro comparativo que foi mostrado. Mateus, Marcos e Lucas. Nós vimos em lições passadas a importância dos evangelhos sinópticos e nesse quadrinho eu achei interessante, Lucas, que você trouxe, porque o professor vai produzir esse quadro aula a aula. E ao final esse quadrinho vai estar montado. Então, essa é uma dica também que eu ressalto como uma dica valiosíssima para você usar na sua aula, colocando seus juvenis para preencher, né? Você pode também, Lucas trouxe no formato do professor ir preenchendo, mas você pode distribuir para eles irem preenchendo, ter aquilo guardado, e eu acredito que vai ser bênção de Deus para a sua vida e para a vida dos seus alunos. Lucas, Amém. Dicas valiosíssimas, e eu acho que o professor, nas minhas considerações finais já aqui, ele precisa sempre olhar para esses outros recursos, né? Então, recursos como mapa mental, esquemas. Então, o professor sempre ele tem que ter um olhar atento, e eu acho que para essas lições que têm conteúdos muito grandes, como agora os evangelhos, esses recursos vão vir a calhar muito bem. Então, o professor que puder, o professor que tiver a disponibilidade, que puder imprimir ou usar uma cartolina, não sei, algo nesse sentido, papel A4, e ele puder estar trazendo esses esquemas, ele puder estar fazendo essas correlações de mapa mental, vai ajudar muito o seu aluno, vai ajudar muito o seu aluno. Se puder compartilhar com o seu aluno e trazer, entregar a ele para ele levar para casa, para ele fazer mesmo, e ele preencher, ele montar, ele ter o recurso, também com certeza vai ser de grande valia e de grande edificação para a vida, não só sua, professor, porque é você que está montando ali, mas do seu aluno, com toda certeza do seu aluno, ele vai ser muito enriquecido. amém. Então, eu agradeço a vocês, alunos e professores que estiveram aqui conosco, Lucas, pela participação e pela contribuição de sempre valiosa aqui nesse espaço. E aguardamos vocês na próxima lição, que eu acredito que vai ser bênção de Deus para as nossas vidas. A paz do Senhor e até a próxima lição.